Boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita, que a paz do Cristo Jesus permaneça nos envolvendo, os nossos corações, as nossas mentes. E aqui estamos unidos e reunidos em seu nome, para agradecer, Pai, a possibilidade infinita da hora de trazermos as suas mensagens de amor, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos, a quantos estiverem ligados a nós, esses momentos de estudo, dessa doutrina de amor que nos deixaste com o seu Consolador prometido, que possamos levar esses ensinamentos que são seus a cada coração mais necessitado que o nosso. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e permita, Senhor, que possamos, a partir de hoje, às quinta-feiras, estarmos unidos e reunidos em seu nome para aprender e entender os seus ensinamentos de amor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, permita-nos dar início ao nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite, queridos amigos. Orlando Luiz está de novo nesse canal e que possamos, a partir de hoje, estarmos trazendo o estudo dos temas dentro da ótica espírita, que possamos compartilhar com aqueles que compartilham conosco nesse momento, que possam interagir, fazer as suas colocações e que possamos, Senhor, todos nós, envolvidos nessa ambiência, levarmos o estudo para as nossas considerações. Deixamos claro que não somos professores de doutrina nenhuma, de doutrina espírita, apenas um estudante da doutrina, que ao longo dessa caminhada estamos colocando todo o estudo que fizemos ao longo da nossa caminhada, em mais de 40 anos, de doutrina espírita, para a divulgação, onde nos fala o Dr. Bezerra, fala Emmanuel, que a maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação. E por isso aqui estamos. E começamos na noite de hoje, trazer um tema para as nossas considerações. E vamos começar as nossas considerações. E o tema da noite de hoje é fé. O que é a fé? Pode ser ter fé diante das adversidades? A fé pode ser desenvolvida? São 3 colocações, 3 perguntas. O que é a fé? Pode-se ter fé diante das adversidades? A fé pode ser desenvolvida? Então, começamos com o ensinamento de Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio,
Esse céu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, então, vieram a ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, itens 4 a 20. Então, aí nós começamos a questionar sobre essa passagem do Cristo Jesus. E vamos recorrer a Humberto Roden, que ele fala que fé é como um grão de mostarda, não como um grão de areia. Olha que o Cristo está em grão de mostarda. Quer dizer, é uma fé viva, que encerra em si, ainda que potencialmente apenas, a vida espiritual, assim como o grão de mostarda encerra em si a planta inteira. Então, fé é como um grão de mostarda, não como um grão de areia. E continua. Então, qual é o poder da fé? Na passagem evangélica, Jesus quis que os seus discípulos refletissem na questão do poder da fé, mostrando o imenso potencial que esse sentimento tem para com a criatura humana, quando pronuncia a memorável frase: a fé transporta as montanhas. E começamos a trazer algumas considerações sobre a fé. Segundo Casimiro Cunha, ele nos fala, o grande escritor, a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-se aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva a Deus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva a Deus. Segundo Kardec, nosso querido Kardec fala: a fé sincera e verdadeira acalma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Quem a possui, caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas, coisas inimagináveis. A fé. Segundo nossa querida Joana de Ângeles, ela nos tece considerações sobre a fé e fala: a fé propicia a coragem para os enfrentamentos, robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça, promove a alegria de lutar, é motivação contínua para o prosseguimento dos labores encetados. Olha quantas considerações maravilhosas que os nossos queridos amigos espirituais, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, o Casimiro Cunha, né, vem trazendo justamente
A fé é a força potente que desaponta na alma crente, elevando-se aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva a Deus. Olha que lindo, né? É a chama abrasadora, reluzente, redentora. A nossa querida Joana, a fé propicia coragem para os enfrentamentos. Homens de pouca fé, né? Robustece a esperança quando o desânimo nos ameaça. Promove a alegria de continuar lutando perante as nossas dores e dificuldades. É a motivação contínua para o prosseguimento dos nossos objetivos a alcançar. Coisas, né? O poder curativo da fé. A medicina moderna, ela documenta que pacientes portadores da fé religiosa recobram a saúde com muito mais rapidez que aqueles que não a têm. A sua conduta durante a enfermidade faz-se abonada pela serenidade e a mente coopera eficazmente em favor dos resultados felizes. Isso trazido pela nossa querida Joana de Anjos. E é uma verdade, né? Aquele paciente que tem um câncer, é detectado com um câncer, ele tem duas formas de ele receber e trabalhar aquele câncer dentro de si. Ou ele trabalha com ódio, falando, Deus, eu não merecia isso, por que esse câncer veio para mim? Ou tantas pessoas dessa forma, assassinos, pessoas jogadas nas suas dificuldades, e eu, homem caridoso, vem esse câncer para mim. Por que eu? Ou aceita com serenidade e com resignação. Também eu. Né? São formas diferentes de nós trabalharmos. Então, aqueles que trabalham, né, sem ódio, rancor, com relação àquela doença que ele tem um tempo de vida muito menor que aquele que aceita com resignação a sua prova. Nós vamos ver isso ao longo das nossas considerações, né? Porque ela te dá serenidade. Nós vemos hoje, né, casos, né? Nós temos exemplo dos doutores do riso, que atuam aqui na cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades também, nos hospitais. Aqui no Rio, no Hospital do Câncer, com as crianças, e levam alegria àquelas crianças. E aqueles que recebem essa alegria têm uma sobrevida muito maior do que aqueles que aceitam com temor, com ódio. É o poder curativo da fé. Aqueles que têm fé, porque a fé transporta montanhas. A fé está dentro de nós. Só temos que saber acordar essa fé imanente que nós temos em nós. Como conseguir a fé? Como todas as virtudes, a fé é uma virtude. Ela é uma semente que devemos abrigar no terreno dos nossos corações e fazê-la crescer
e dar frutos. Né? Crescer e dar frutos. Então, é uma virtude, né, que trazemos. Temos que abrigar essa semente no terreno dos nossos corações. E aí nós começamos em cima dessas colocações, nós vamos trazer 3, 4 tipos de fé que nós temos. Né? Nós temos a fé vacilante, nós temos uma fé cega, nós temos uma fé robusta e fé raciocinada. Antes de tecermos as considerações sobre cada fé, diferente tipo de fé, a fé vacilante, a fé cega, a fé robusta e a fé raciocinada, o ser humano, o homem, ele perante a vida, ele tem 4 posturas. Ele tem uma postura de negação perante a vida, a reencarnação. Ele tem uma postura religiosa, ele tem uma postura de conformismo e tem uma postura científica. A postura da negação, quando fala para ele assim, você acredita na reencarnação? Ele automaticamente fala, não, eu não acredito na reencarnação. E por mais que você tente fazer que ele comece a entender esta realidade que nós temos, ele fecha a questão, ele não acredita. Essa é uma postura. Mas ele tem a postura também religiosa. E ele fala assim, eu não acredito na reencarnação, porque a minha igreja não acredita na reencarnação. Se ela não acredita, eu também não acredito. Então ele fica ali seguindo tudo aquilo que a igreja está falando para ele como se fosse uma verdade. A terceira postura, que é a postura do conformismo. Eu acredito na reencarnação. Bom. Mas quando vem a perda de um ente querido, quando a dor toca profundamente na doença, ele grita e se rebela. Por que, Deus? Eu não merecia isso. Então ele também não acredita. E a quarta postura é a postura do raciocínio, da científica. Eu não acredito, não desacredito, vou ler, vou estudar. Então, é que Kardec nos coloca. A fé inabalável só é aquela que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É fé raciocinada. E aí nós vamos entrar nos diferentes tipos de fé. Qual é o tipo de fé que nós nos encaixamos? A fé vacilante. A fé vacilante, ela não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que pode vencer. Ela é hesitação, ela hesita. É incerteza. Ela sente a própria fraqueza na sua fé. E ela julga suprir com a violência a força que lhe falece.
Então, ela não procura, primeiro, ela não procura os meios de vencer, né? Porque ela não acredita que possa vencer. Ela não acredita nela. Ela não acredita que possa sair daquela situação que ela está vivenciando. Ela é hesitante, ela hesita perante esta realidade que se encontra ao seu derredor. No momento que alguma coisa aparece, ela hesita em tomar as decisões. A fé, ela sente sua própria fraqueza, né? Ela não tem uma base sólida, não tem. Ela julga suprir com violência a força que lhe falece. Nos encaixamos na fé vacilante? São perguntas. A segunda é a fé cega. A fé cega, ela aceita sem nada verificar. Ela pode conduzir ao fanatismo, mas cedo ou tarde ela desmorona. Ela aceita sem nada verificar, né? Ela aceita. Você pode pular daquele penhasco que não vai te acontecer nada. Ela aceita. Não verifica nada. Ela acha que o outro falou, né? E ela fecha os olhos e pula. Não, você pode pular que não vai te acontecer nada. A tua fé te salva, né? Mas pode conduzir ao fanatismo a fé cega também. Quantos casos nós já vimos pelo mundo? Quantos, entre parênteses, os profetas falsos, né, que conduziram milhares de pessoas ao suicídio. Tivemos alguns anos atrás, quem lembra, né, um pastor nos Estados Unidos que levou ao suicídio milhares de pessoas dentro da religião dele, que ele tinha adotado, né? É uma fé cega. E todos ali estavam envolvidos. Nós mudamos muito hoje, ao longo da nossa caminhada, em algumas situações, em algumas religiões, continuamos cegos, né? Mas cedo ou tarde, esta fé, ela vai desmoronar, porque ela não tem base, ela não é sólida. A terceira fé já melhora. Ela é uma fé robusta. Robusta. Ela se robustece. Ela é calma. Ela estimula a paciência. Ela apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Ela tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ela conjuga-se a fé com a humildade. Ela caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio. Ela oferece perseverança, energia e recurso contra obstáculos. Olha só. Essa é a fé robusta, né? Ela calma. No momento das nossas dificuldades, das nossas dores, façamos uma prece e aquela agonia que estamos sentindo, logo após a prece que fizermos, nós vamos nos acalmando. No momento das nossas dificuldades, em problemas dentro
de situações difíceis, né? Ela nos acalma para tentar dar uma solução correta, plausível. A fé robusta, ela estimula a nossa paciência, para exercitarmos a nossa paciência. Eu perdi a paciência. Eu sempre brinco, como podemos perder a paciência se nunca tivemos? A fé robusta, ela apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Não é uma fé burra. Ela é uma fé raciocinada já. Ela tem certeza que vai chegar aos objetivos alcançados, visados que ela quer. Nós temos certeza disso. E fazendo isso, se eu não sair desse caminho, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Isso é fé, é certeza absoluta. A fé, ela conjuga-se com a humildade. Né? Ela caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio. É a fé. Nos lembramos da palavra de Paulo de Tarso, quando nos fala: eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é o Cristo. É fé inabalável. Ela oferece perseverança, energia e recurso contra todos os obstáculos que vêm na nossa frente. Nós temos condição, com a fé, remover esses obstáculos com serenidade, com paciência, com resignação, com força, com coragem. Essa é a fé robusta. E a quarta fé é a fé raciocinada. Ela usa a razão com base. Ela não é a fé burra, ela já tem a base sólida que vem da fé robusta. E é quando Kardec nos fala: fé inabalável só é aquela que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E, em cima disso, nós vamos começar a tecer considerações sobre fé versus crença. Olha só. Fé é uma coisa e crença é uma outra, totalmente diferente. Há muito tempo as pessoas têm confundido o significado da palavra fé e da palavra crença. Crença é a aceitação de dogmas e de credos diante de um conjunto de princípios impostos, de informações sem possibilidade de comprovação. Ou seja, crer é simplesmente uma opção intelectual. A outra opção é não crer. Ou seja, a crença é a aceitação de dogmas e de credos diante de um conjunto de princípios impostos, de informações sem possibilidade de comprovação. Então, crer é simplesmente uma opção intelectual. A outra opção é não crer. Não pode haver força nem sentimento verdadeiro na crença, pois não há fundamento sólido para tanto. A crença não te dá fundamento, crença é crença. A crença anda sempre acompanhada da dúvida, porque você não é possível experimentá-la. Você não consegue, com sua crença, experimentar. Aí vem para a fé cega. Pode estar no precipício que não vai te acontecer. Você não consegue experimentar isso. Que você é temeroso, mas você tem a fé cega. Então, de fato,
Nós só se tem necessidade de crer quando é possível saber. Um exemplo, se eu sei que a Terra gira em torno do Sol, eu não necessito crer nisso. Se nós sabemos que ela gira em torno do Sol, eu não necessito crer nisso. E nós lembramos aqui de um beduíno no deserto, orando ajoelhado numa noite estrelada, de lua bonita. Ele estava com a mão postas, olhando para cima e orando a Deus. E um beduíno se aproxima dele, um sheik, e pergunta: o que você está fazendo ajoelhado aí, de mãos postas? E ele levanta em deferência ao sheik e fala: sheik, eu estou aqui orando para Deus. E o sheik pergunta: como é que você sabe que Deus existe? E o beduíno respondeu assim: sheik, quando o senhor está com a sua tenda armada aqui no deserto, dormindo à noite, e quando acorda, vê pegadas de animais em volta da sua tenda, como é que o senhor identifica que tipo de animal foi que rondou a sua tenda? Ele responde: olha, pelas pegadas. Quando o senhor recebe uma carta de algum conhecido, parente, como o senhor identifica de quem é aquela carta? Pela caligrafia. E foi aí elencando várias perguntas a ele. E ele pergunta: olha para cima, sheik. Milhões e milhares de estrelas reluzentes nesse céu, milhares de planetas, foi o acaso que criou? Olha só, né? Então, é fato. Só se necessidade de crer quando não é possível saber. Então, se nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, não precisa mais crer nisso. Então, a crença, ela não se torna fé a menos que possa ser testada e certificada através da experiência e da razão livre de preconceitos. Ou seja, a crença não se torna fé a menos que possa ser testada e certificada através da experiência e da razão livre de preconceitos. Então, a verdadeira fé não pode ser traduzida pelo crer, mas sim pelo saber. E o maior mérito do Espiritismo, bem compreendido, é fincar a fé às bases da razão. Ele nos possibilita saber o que antes só era aceitável como crença. Como crença. Então, o mérito da doutrina espírita é justamente compreendido, é ficar a fé como base da razão. Né? E pegando o gancho, justamente em cima disso, nos lembramos de uma frase do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, no livro de Edivaldo Pereira Franco, chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Esse livro ele traz uma frase maravilhosa que nos ilustra muito bem. Ele fala assim, o espírito Manuel Filomeno de Miranda: o espiritismo é, sem dúvida, a ciência de libertação de consciências e de vidas, porque atua na causa das aflições humanas, no nascedouro do espírito mortal. Né? Então, a fé nos possibilita saber o que antes só era aceitável como crença. Hoje a doutrina espírita nos traz todo esse arcabouço de ensinamento. Em primeiro lugar, só a fé remove montanhas. As crenças não. Crença é uma hipótese. Crença, por mais
forte que seja, é sempre uma hipótese. Fé é saber, é conhecimento disponível e aplicável. Então, quando se sabe da existência que Deus existe, pode-se realmente confiar-lhe poder sobre as nossas vidas. Quando se crê, esse poder é apenas presumido e nunca nos entregamos totalmente. Não é? Nós temos certeza absoluta da existência de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Kardec não perguntou o que é Deus ou quem é Deus, perguntou que é. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, mas quando nós criamos apenas, esse poder é apenas presumido. Nunca nos entregamos totalmente. Quando se sabe da imortalidade, a morte muda totalmente de significado. Quando se crê, apenas o futuro permanece um incógnito. Porque nós temos a certeza que nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo. Então, a morte, para nós, nada significa que o retorno à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Aqui nós somos de passagem. Aqui nós estamos para parar nossas arestas, dos problemas que fizemos ontem. Isso é a certeza absoluta que nós temos. Então, a morte, ela muda. Apenas largamos esse corpo bonitão aqui e retornamos à verdadeira parte, que é a parte espiritual. Isso daí eu me recordo de uma conversa muito quando minha mãe estava próximo, já com 88 para 89 anos de idade, ela se encarnou com 89 anos, e eu me lembro de uma conversa que ela teve comigo. Mamãe era católica fervorosa, né? Tinha indulgência papal, ela e meu pai, né? Católicos aí fervorosos. Ela contava doente em casa, o padre ia conversar com ela e tudo. E quando ela tinha dia que eu chegava lá na casa dela e ela estava malzinha por baixo e tudo, aí falava assim: meu filho, você pode me aplicar um passe? Eu achava tão bonitinho dela. Aí aplicava um passe nela e ela falou: e aí, mamãe, melhorou? Ah, agora tá legal. Tá bom, estou me sentindo bem agora. Olha só. Mas um belo dia, e ela fala assim para mim: eu quero fazer uma pergunta a você. Aí eu falei: pô, não, mamãe, o que está te afligindo? E ela falou assim para mim. E esse encontro com ela, essa pergunta dela, me deixou muito triste. E ela pergunta assim: é verdade que existe vida após a morte? É verdade naquilo que você acredita? Foi a primeira pergunta dela. Eu sabia o que ela estava querendo perguntar. Eu falei: qual é a tua dúvida, minha mãe? É verdade que existe vida do outro lado? Você acredita nisso? E eu respondi a ela: não, minha mãe, eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta que existe vida e vida em abundância. Que a minha mãe, a morte não existe e a vida continua. O que me deixou triste foi que a minha mãe, com toda o catolicismo dela, a fé dela, era uma fé vacilante. Desculpe, mas acho que tivemos um problema na transmissão. Não sei se os senhores estão nos acompanhando ainda, mas nós vamos continuar aqui trazendo as considerações.
Então, essa conversa com a minha mãe me deixou muito triste, porque ela chegava aos 88, 9 anos de idade, com medo do desconhecido. As religiões pregam, a maioria delas, o céu, o inferno, o purgatório, o paraíso, né? E as pessoas, na hora que chegar o seu momento de partir, têm medo do desconhecido que vai encontrar do outro lado. Então, é muito complicado, né? Então, quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano cresce e nos conduz a decisões diferentes, com a consciência dos compromissos assumidos. Quando se crê, as razões se enfraquecem. Olha, quando se sabe da reencarnação, a importância que nós damos ao relacionamento, ele cresce e nos conduz a decisões diferentes. Porque vós sois ativos da vossa própria mortalidade. Somos nós somos responsáveis. E a doutrina espírita nos traz justamente essa responsabilidade. Sabendo que a morte não existe, que a vida continua, que somos espíritos imortais, viajores do tempo, né? Que a semeadura é livre, que a colheita é obrigatória, que vamos voltar a esse planeta para aparar nossas arestas, nos melhorarmos, evoluirmos e crescermos como espíritos imortais que nós somos. O Cristo Jesus nos convoca, brilha a vossa luz. E isso é fantástico, porque pior que seja aquele assassino em potencial, as oportunidades que Deus nos dá através da reencarnação, de aparar as nossas arestas, evoluirmos cada vez mais. Aquele assassino potencial de hoje, no futuro pode ser longínquo, séculos, mas um dia ele será Cristo também. Isso é fantástico, esse amor de Deus, né? E essa doutrina, ela nos dá essa responsabilidade da reencarnação, que nós vamos retornar a esse planeta para parar o mal que nós fizemos, as atrocidades que cometemos no ontem. Acontecemos hoje, estamos roubando, né? Estamos matando, estamos vilipendiando, estamos na área de corrupção, roubando remédios, a saúde e todos do mundo inteiro, a fome, a miséria. Os governantes que estão à frente disso, os homens que estão se completando com isso, não vão pagar, vão sair incólume do corpo? Não. E a reencarnação dá essa importância desse relacionamento humano, que nós estamos aqui para nos melhorarmos. Erramos e acertamos. Erramos e acertamos. A nossa querida Joana de Ângeles, né, nos fala que não tem nenhum espírito encarnado nesse planeta que seja inocente. Todos estão inseridos na lei de causa e efeito e ação e reação. Ninguém aqui está inocente. Estamos aqui para parar as nossas arestas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, para reconciliar com os nossos inimigos do ontem e o de hoje. Então, mas quando se crê na reencarnação, apenas as razões se enfraquecem. Quando se sabe que um espírito protetor nos acompanha, pode-se pedir inspiração, com a certeza de que ela virá. Quando se crê, mesmo que a inspiração chegue, sempre duvidaremos dela. Olha só, né? É a certeza. Quando nós médios, passistas, trabalhadores da seara do Cristo, nos seus vários segmentos, estendemos as nossas mãos para aplicar um passe, ali nós estamos doando o que nós temos de melhor dentro de nós, através do nosso magnetismo.
Mas sabemos também que o nosso amigo espiritual, nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, estão do nosso lado o tempo todo. Né? E quando impomos a mão, estamos doando, né, essas energias, que podem vir através da ligação da energia magnética nossa com os fluidos espirituais, energias espirituais, que é aliada a essa energia espiritual e magnética, transforma as mãos do médium num canhão de luz. Nós temos essa certeza. Mas quando se crê, mesmo que a inspiração venha, nós vamos duvidar dela. Então, eu mesmo já fui testemunha disso várias vezes, fazendo palestra, que vinha falando de um tema, de repente entrava um pensamento que eu sabia que não era meu, para falar, fala isso, e eu falava. 2, 3 vezes, tempos diferentes, dentro da mesma palestra. E quando terminava a palestra, quando descia, tinha 3, 4 pessoas que vinham conversar conosco e falavam assim, eu quero agradecer isso, isso, isso que o senhor falou para mim. Era a primeira intuição que eu tive e falei. Na segunda, a mesma coisa. Na terceira, ora, se eu não confiar no Espírito que nos acompanha, que nos intui, eu teria perdido a oportunidade de auxiliar aquele irmão que estava ali naquele momento. Isso é fé inabalável. Quando se sabe que a vida é só uma viagem, muitos acontecimentos mudam totalmente. Quando não se sabe que a vida é, nunca se sabe o que valorizar nela. Né? A viagem é só uma viagem. Nós estamos indo e vindo, indo e vindo. Né? Quantas vezes foram necessárias para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento espiritual. Quando se sabe que todos somos espíritos criados iguais por Deus para a evolução, desaparecem as diferenças sociais e raciais. Preto, branco, amarelo, vermelho, azul, não importa. A classe, rico, pobre, isso não importa. Nós somos criados simples e ignorantes. E somos criados para ser felizes. Então, todas essas certezas, elas têm um peso decisivo nas nossas atitudes. No nosso modo de ser, ela altera-se radicalmente a partir delas, porque só uma profunda compreensão, aliada a um forte sentimento, é capaz de modificar padrões estruturados de comportamento e levar à revisão das nossas posições na vida. Só a fé tem esse poder. Só a fé, porque as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações, elas alteram-se radicalmente a partir delas, dessas colocações todas, pela profunda compreensão desses fatos todos. Então, ela é capaz de modificar os padrões estruturais de comportamento. E, com isso, leva às revisões dos posicionamentos da nossa vida. O que nós queremos para a nossa vida? Então, só a fé tem esse poder. E mais, quando se sabe que é possível agir pelo pensamento e vontade, que os atributos do espírito imortal é pensamento, sentimento, inteligência e vontade. A vontade, pensamento, a vontade engloba o pensamento, sentimento e inteligência, porque sem a vontade nós não conseguimos nada. Então, quando sabemos que é possível pelo pensamento e vontade interagir nos fluidos que nos rodeiam e penetram, multiplicamos a eficácia da fé. Essa certeza, ela mobiliza a força para atuar positivamente sobre a matéria imponderável, que se modifica o influxo dos nossos pensamentos, com efeito incontestável sobre a nossa saúde, sobre os espíritos encarnados e desencarnados, que nos cercam e os acontecimentos. Né? Ou seja, não precisamos levar flores a um cemitério, por exemplo,
entre aspas. Podemos plasmar uma rosa e, pelo pensamento, dedicar ao ente querido nosso. E aonde que esse ente querido que já partiu estiver, essa flor vai ser plasmada e materializada na obra espiritual que se encontrar. Isso é uma certeza, né? Os espíritos vêm nos trazendo essas mensagens através de Chico Xavier, de Val Pereira Franco, de tantos outros médiuns maravilhosos, dando essa certeza pela força do pensamento e da vontade. Então, a fé é saber, é certeza. É tão fundamental que Jesus disse aos seus apóstolos: se não curaste, foi porque não tiveste fé. Então, fé sólida, fé inabalável, convicção plena, certeza absoluta, como diz Kardec, é aquela que não exige que abdiquemos do raciocínio, nem insulta a nossa inteligência. Só se pode transportar montanhas quando se sabe com certeza das faculdades imensas que Deus nos deu, as quais temos a responsabilidade de desenvolver. São essas responsabilidades que temos em nós. Só isso nos dá força de enfrentar os obstáculos, oposições e ironias de atravessar serenamente momentos difíceis em que a simples crença vacilaria e, quem sabe, até nos abandonaria pelo caminho. E para encerramos com Joana de Ângeles. A fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. Adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Que a paz do Cristo Jesus, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando. E aqui, Pai amado, vos agradecemos esta imensa possibilidade da hora, a possibilidade do estudo que nos deste na noite de hoje. Sustenta-nos, Senhor, cada vez mais a nossa fé. Apacenta o nosso coração e abra a nossa mente. Pois sabemos, Pai, que perante as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas agonias, as nossas incertezas, sabemos também, Pai, que os seus luzeiros queridos da caridade, do amor e da paz se encontram ao nosso redor o tempo todo, nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força, determinação e coragem de prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. Por pior que sejam as nossas dores, por pior que sejam as nossas dificuldades, por pior que seja o túnel escuro que às vezes nos encontramos, mas no final daquele túnel escuro está a sua luz imensa e voz de braços abertos a nos convidar no seu convite horário. Vinde em vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, muita serenidade, e que tenhamos um resto de semana com muita paz, com muita alegria, com muita força, determinação e coragem, e muita fé do Cristo Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência de nos ouvir na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.